Querido irmão, querida irmã, aqui estamos outra vez, você, eu, muitos. O evangelista também veio com sua palavra, que na realidade é a palavra de Deus. E aqui nos encontramos para a leitura orante da palavra, desde a TV Evangelizar para a Rede Católica da Igreja. E o Evangelho para o próximo domingo, 27º domingo, nos quadros da liturgia da Igreja, é Marcos capítulo 10, versículos 1 a 16. Vou lê-lo para que depois possamos entender, busquemos compreender o que pretendia o evangelista. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno a ele. E, como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: o que vos ordenou Moisés? Ele respondeu: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: foi por causa da dureza de vossos corações que ele escreveu para vós este mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito deste ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar a sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Traziam-lhe também crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Meu irmão, nesta primeira parte, tentemos entender o evangelista, o que pretendia com este modo de narrar, de apresentar este debate de Jesus com os fariseus e depois o diálogo com os discípulos sobre o mesmo tema, o do matrimônio, o seu alcance, também o das crianças logo a seguir. Partindo dali, foi para o território da Judéia, para além do Jordão. Parece apenas uma indicação geográfica, espacial, parte de um lugar
põe-se em viagem para o outro. Mas a viagem era para Jerusalém. Lá haveria a cruz. O caminho é o da cruz. E cada passo, cada tema, cada debate versa sobre o modo de cada leitor participar do caminho da cruz. E aqui é a vida matrimonial. Alguns fariseus aproximaram-se para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é lícito o marido repudiar a mulher? Para aquela época era muito comum. Era uma sociedade extremamente discriminadora da figura feminina. Era uma sociedade extremamente machista. Ninguém pensava como Jesus, àquela época, como Jesus apresenta e interpreta o matrimônio. É lícito? A resposta de Jesus começou com uma interrogação. O que diz Moisés? Ou a lei judaica religiosa? O que tendes em vossa lei religiosa? Não esqueçamos que os evangelistas, que os fariseus se aproximaram de Jesus com intenções de colocá-lo à prova, de tentá-lo. Vale recordar aqui, alguns capítulos antes, capítulo 8, versículo 11, os fariseus pediram a Jesus um milagre ou um sinal. Faze um sinal prodigioso e vamos acreditar em ti. Como se para ter fé precisasse sim de expressões de poder. Mas sigamos. Moisés permitiu o divórcio, usemos um termo comum hoje. E Jesus, aqui a tradução foi por causa da dureza de vosso coração, mas o evangelista escreveu, é por causa da dureza de coração que houve esta permissão. Do que se tratava? Se era comum o direito de repudiar a mulher, então era preciso dar-lhe uma carta de divórcio, segundo a lei de Moisés. Por quê? Porque quem assina uma carta de divórcio assume a responsabilidade de cuidar desta mulher repudiada. Senão ela seria abandonada. Então Moisés autorizara no passado para evitar que fossem elas lançadas no vazio, ao desamparo. Foi por isso, não é que Moisés concordasse. Seguiu uma opção possível. Mas Jesus, as escolhas são outras. Desde o princípio, o sonho de Deus era por indissolubilidade. O homem e a mulher formarão uma só carne, assim é o texto. Mas, usando a nossa linguagem, formarão um só ser. Um existe se existe diante de Deus. Alguém existe se manter a comunhão com aquela ou com aquele, no caso da mulher, com aquele com quem escolheu partilhar a vida. Entre a união afirmada e reconhecida por Deus e o direito de separação que tinha o homem até então, Jesus pede que o seguidor de Jesus faça a sua escolha. Está em caminho para Jerusalém. E a vida matrimonial tem sim seus momentos difíceis, sabemos todos. Sabe você, se for casado, casada, o quanto isso é exigente. E não é por falta de amor, mas é na hora difícil que cada um mostra o quanto ama. Seria fácil amar quando tudo estivesse circunscrito à mera passionalidade.
não empenharia nenhuma renúncia. E tudo seria um jogo de gratificações e compensações individuais. Não é unidade. Mas vamos. Também as crianças eram trazidas. E os discípulos as repeliam. Para a cultura do tempo, a criança não tinha nenhuma relevância social. Até o bom judeu, à época, rezava: muito obrigado, meu Deus, porque não sou mais criança e porque não nasci mulher. Era assim. Olha o grau de revolução do pensamento e da interpretação que o Senhor Jesus traz. Criança não tinha nenhuma relevância social. Temos afeto, temos carinho, é verdade, mas também quantas crianças vítimas hoje. De qualquer forma, as crianças queriam os discípulos afastá-las. Se não tem relevância, se não tem importância, por que ele, o Messias de tantos prodígios e grandezas, se ocuparia com os insignificantes? Por isso a resposta de Jesus: o reino de Deus é possível dele participar quem assumir comportamentos. Não a ingenuidade da criança é pequena, mas aquela disposição liberta de se deixar envolver pelos carinhos do Pai. É preciso espiritualidade para haver sentido nos pequenos, naqueles que não têm relevância social. Este é, em largas linhas, o que pretendeu dizer, narrar, interpretar o evangelista. Meu irmão, minha irmã, vamos à segunda parte dessa nossa leitura orante, sempre para a Rede Católica da Igreja, isso desde os estúdios da TV Evangelizar. Agora é a parte orante propriamente. Antes foi a parte explicativa, o que o texto diz. Agora, de que modo o texto eu posso participar de todo este conjunto de experiências e verdades que nosso Senhor nos legou. Vamos, pois, sempre assim, começamos sempre assim, por pacificar a nossa interioridade, de maneira a superar distrações que poderiam turbar a calma que precisamos para a oração. Queira se posicionar de uma maneira confortável, feche os olhos, tente sentir o seu corpo. É assim que eu faço, e a mim me ajuda muito. Tente sentir seus olhos, mantendo-os fechados, sinta-os. A sua testa, agora a nuca, agora o pescoço, agora os ombros, direito, esquerdo. Respire profundamente, uma vez, outra ainda. Sinta o seu coração a bater. Concentre-se para senti-lo. Tente sentir, sim, a sua coluna, desde o alto até embaixo. Suas pernas,
Sinta-as. Os tornozelos, os pés. Parece banal, mas isso nos predispõe à quietude. E agora juntos vamos invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou o evangelista a escrever, Marcos, que inspire-nos a orar, pois queremos orar com a palavra do Senhor. Sua prece pode ser breve, 2 frases, 3 frases. Invoque o Espírito Santo. Pode ser comigo. Vinde, Espírito Santo de Deus, enchei os corações, os nossos corações, pois que agora queremos ler e orar com a palavra do Senhor. Que a luz que nos ilumina seja a vossa, que os nossos pensamentos cedam lugar aos pensamentos de Deus. Vem, pois, Espírito Santo, vinde, pois, Espírito Santo, iluminar-nos. E agora vamos tentar nos colocar no cenário, como se fosse um grande cenário, e lá estaríamos nós participando daqueles diálogos. Aqui a imaginação ajuda, não fantasia. Isto seria uma espécie de ilusão, mas a imaginação, isto é, criar imagens coerentes com o que o texto, a palavra, apresenta. Vamos tentar imaginar Jesus partindo em caminho, um grupo grande, uma multidão o seguia. Tentemos vê-los a caminhar num caminho que a nossa imaginação sugere. Vão para Jerusalém, conversam, cantam, cansam, mas lá vão eles. Em alguma cidade, podemos ver fariseus se aproximar para tentá-lo, para pô-lo à prova. Não sorriem, na realidade, questionam. A face é questionadora, duvidosa, talvez nervosa, e perguntam sobre a licitude da ruptura e do repúdio à mulher. Divórcio. Jesus até para, começa a conversar, pergunta-lhes. Nossa imaginação pode nos ajudar a ver, talvez na praça da cidade. E eles respondem o que Moisés lhes ensinara. Jesus os corrige pelos gestos, pelo modo de falar, talvez até um sorriso de benevolência, ainda que eles não apreciassem benevolências. E depois, podemos até ver Jesus concluindo: não separe o homem o que Deus uniu. Aqui os gestos são firmes. Tentemos imaginar os gestos de Jesus que acompanham esta resposta. Em seguida podemos ver as crianças, as mães que as trazem, o Senhor que as acolhe. Como faz o Papa? Abraça-as, acolhe. Os discípulos contrariados, e Jesus aproveita a ensinar. Tudo isso na mesma praça que a nossa imaginação sugere. E agora ponhamo-nos aí. Somos um deles. Talvez com interesses sobre a nossa vida familiar. Tentemos ouvir o Senhor a nos dizer: é lícito o divórcio, Senhor Jesus? Ponhamo-nos nas vestes dos fariseus agora. É lícito repudiar a mulher, Senhor?
ou o homem, e Jesus nos olha. O que dizem muitos? Podemos até dizer, responder, que é muito comum, que o matrimônio está na cultura do nosso tempo, é um processo de golpes constantes, sofre golpes e dilacerações constantes. E, Senhor, é tão comum, e Ele talvez esteja a nos dizer: onde houve matrimônio, repudiar está longe do que Deus sonhou para os seus. Podemos até vê-lo dizendo isso a nós, a mim, Dom Peruso, ao padre, a você, padre, que acompanha e se prepara para a celebração do domingo, a você, diácono, ministro da palavra, leitor, homem ou mulher de fé. O Senhor pede a todos nós que protejamos esta escolha de Deus. Também posso passar a pensar nas crianças, aqueles que não têm relevância. Posso pensar neles. Pode lembrar você, eu, aqueles sem importância lá na nossa comunidade, até os menos amados. Não há destes por lá. O que o Senhor diria a mim? No Evangelho, os discípulos repreendiam e afastavam as crianças, repeliam-nas. E aquele lá, aquela, que tem nome, que eu conheço na minha comunidade, o que o Senhor me diria sobre aquele, aquela? Tentemos ouvir. Deixemos o Senhor falar. Aproveitemos esses instantes, o fundo musical ajuda, para responder ao Senhor. Tanto no tema da vida matrimonial, quanto na temática social, os menores, os irrelevantes. Feche os olhos e tente ouvir. Que resposta o Senhor lhe daria? Aproveite o silêncio. A música é para ajudar. Ouça a voz do Senhor, imaginando-o diante de ti. E então, queira oferecer-lhe uma resposta. Agora é o momento de sua oração, da minha oração, da nossa oração. Respondamos-lhe sem pressa, com simplicidade, mas não o deixemos sem resposta. E podemos concluir com uma oração, uma glorificação à Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.